Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Open Mind Talks. O Open Mind Talks, que é um canal de comunicação do Open Mind Brasil. Eu sou Lúcio Júnior, sou idealizador do Open Mind e como vocês já sabem, mas não custa lembrar, o Open Mind ele é um movimento que nasceu lá no inicinho da pandemia e se tornou uma startup de networking voltado para C-levels de grandes empresas. Somos uma rede social que conecta diretores e presidentes das maiores empresas do Brasil. O nosso objetivo, o nosso propósito é, além de gerar esse poderoso networking, também gerar informação. Informação para que a gente possa cada vez mais enfrentar essa grave crise aí que o mundo vive, gerando empregos, gerando negócios. Então, nós utilizamos aqui dessa estrutura fantástica dos estúdios da Crosshost aqui em São Paulo, na Vila Mariana, para receber amigos, para receber convidados, para receber open-minders que estão aqui dividindo as suas experiências, né? Compartilhando as suas experiências aqui com a nossa audiência de C-Levels. Então, sejam todos muito bem-vindos e hoje nós vamos conversar com uma pessoa que tem uma experiência muito grande, em especial uma experiência internacional. Nós vamos conversar, já está aqui na minha frente, né? Luciano Dolenk. Luciano, é um prazer te receber aqui nos estúdios da Crosshost e quero saber de você aí. Você está preparado para a gente bater um papo aqui, essa horinha que vai passar voando, eu tenho certeza? Opa, obrigado pelo convite. Prontinho. Que legal. Bom, pessoal, o Luciano, ele é diretor da Semantics, né? Ele cuida dos países de língua latina, não é isso, Luciano? Na Semantics. E ele é um executivo de longa trajetória aí, né? Ele já trabalhou em multinacionais americanas e nacionais, como elas, né? A Semantics, que hoje ele ocupa essa cadeira estratégica. Ele também trabalhou na Elastic, na Cloudera, na Azul Systems, Scala, Única Latinoamérica, Cosmocom, né? Dentre outras grandes empresas aí, as quais aí o Luciano teve passagem. O Luciano, ele desenvolveu e implementou o primeiro plano de negócio da Sun Microsystems para o Brasil. É isso mesmo, Luciano? Como é que foi essa implementação lá? Então, essa história minha com a Sun, ela foi uma vontade muito grande de trabalhar para a Sun, né? A Sun, nessa época que eu fiz contato com eles tinham acabado de virar $1 bilhão. Na verdade, foi a empresa que mais rápido entrou na lista da Fortune 500 dos Estados Unidos naquela época. E deu uma vontade assim, de trabalhar para eles. Eu fiz contato com eles via o Departamento de Comércio Brasil e Estados Unidos. Fiz contato com alguns executivos lá, inclusive um deles foi o próprio Scott, né? Scott McNeely, na época era o CEO. Eu falei com o CFO também na época. E aí o relacionamento com eles era bem frio, né? Porque o Brasil na época era um país fechado para importação, tinha reserva de informática e o Brasil tinha uma reputação grande de clone, né? De clonar tecnologias sem pagar royalties, né? Então eles tinham muito medo. A Sun tinha uma arquitetura aberta, eles tinham muito medo do Brasil e inicialmente eles falaram que não tinham interesse de entrar. Eu acabei escrevendo um business plan para eles, explicando o que era o Brasil, qual o potencial das workstations. Eu tinha acesso a algumas informações de uma entidade, né, que prestava serviços de inteligência para a Secretaria Especial de Informática na época. E esse documento foi muito bem aceito e eles acabaram usando como plano de entrada no Brasil. E me convidaram para ser o primeiro country manager no Brasil, né? E na época
essa posição country manager era novidade, não tinha, né? Acho que eu devo ter sido o primeiro country manager Brasil de uma empresa americana no Brasil. Olha que e no Open Mind tá cheio de country manager, tem uns vários aí. É um título muito comum nas empresas americanas, né? Sim. Mas o Luciano já deu aqui pistas do que ele é um especialista, né? De trazer grandes empresas que implantam os seus negócios aqui nas terras tupiniquins. Mas, Luciano, conta um pouquinho sobre você. Você é paulista, você é casado, tem filhos, qual a sua formação? Então, eu sou da primeira geração no Brasil, né? Meu pai veio para o Brasil depois da Segunda Guerra, ele lutou na Segunda Guerra, né? Veio para cá como refugiado do sistema comunista, né? Da Iugoslávia. E minha mãe veio para o Brasil porque o pai dela era um instrutor da Força Aérea Americana. Então, no pós-guerra, ele veio para cá para ser um instrutor de navegação e astrologia para a Força Aérea Brasileira. E meus pais acabaram se encontrando aqui. Os seus pais, os dois são estrangeiros? Os dois. Minha mãe é americana, meu pai é iugoslavo. E eles se conheceram no Brasil? Se conheceram no Brasil. Olha que interessante, hein? Meu pai teve uma passagem interessante. Quando ele desistiu, né, ele resolveu sair da Iugoslávia. Ele era do Partido Comunista, né? Ele deserdou, literalmente, e pulou o navio em Nova York. E foi preso, ficou 4 anos preso em Nova York, e aprendeu a falar inglês. Então, por isso que quando ele veio para o Brasil, ele, por causa do inglês, ele conseguiu um emprego na Pan American e começou a criar um relacionamento na comunidade americana no Brasil, né, em São Paulo, né? Olha que e acabou conhecendo minha mãe ali. E o Dolenk é iugoslavo ou é americano? Iugoslavo. E qual é o seu sobrenome da parte de mãe? Não tem. Não tem? Não, minha mãe é Dorothy Young, né? Ou Dorothy Young, né? Mas o Young não entrou no nosso nome. Que interessante. Essa história que você acabou de contar aqui já dá um bate-papo aí de 1 hora, né? Dá um bate-papo grande, porque essa fuga do meu pai do regime comunista foi uma aventura. Na verdade, minha mãe já escreveu um livro sobre isso, mas é papo para outro. E você é casado, tem filhos? Sim, eu sou casado, 28 anos casado. Tenho 2 filhos. Meu filho, aliás, é aniversário dele hoje. Meus parabéns. Como é que ele chama? Luciano Dolenk Jr. Luciano Dolenk. Parabéns, Luciano. E também está seguindo a carreira de Big Data Analytics, né? Ele está fazendo o MBA agora, se formou na Mauá. Trabalha também nessa área de Big Data. E a minha filha se formou em atuárias, 27 anos, né? Se formou em atuárias e já fez o MBA dela. E trabalha hoje na área de Analytics dentro da SaaS tecnologia, SaaS software, né? E você é engenheiro de formação? Não, eu me formei em Ciências da Computação. Ciências da Computação. Pela Unicamp. Olha. Luciano, vamos falar assim, né? Estar no lugar certo e na hora certa. Pelo que eu conheci um pouquinho da sua história, essa frase faz muito sentido, né? E nos tempos lá da Unicamp, qual foi digamos assim, o clique ou aquele pontinho da história que fez toda a diferença aí na sua jornada profissional? Eu estudei na Unicamp na época que o Paulo Maluf era governador. Então, foi uma sequência de muitas greves dentro das universidades estaduais. E eu já trabalhava no centro de computação, então, para aprender, realmente, eu tinha que ler muito, ser autodidata, fuçar muito, e a Unicamp ela tinha uma parceria com a empresa que vendeu o mainframe da Unicamp, que era a Digital na época, e a gente tinha acesso a todas as fontes, né, as fontes dos utilitários, fontes do sistema operacional. Então, eu comecei durante as horas de trabalho, durante as horas de folga, começar a estudar o sistema operacional a fundo e comecei a desenvolver algumas coisas bem legais lá. Né? Coisas que, assim, se eu não tivesse tempo, se não fosse pelas greves, se não fosse pelo Paulo Maluf,
provavelmente eu não teria esse tempo. E no último ano da faculdade eu estava naquela dúvida, o que eu vou fazer, né? Como é que vou me formar em ciência de computação? Eu sou um rato de computador, eu sou um nerd, né? Eu sei programar 7, 8 linguagens de programação, o que eu vou fazer da vida? E aí o Centro de Computação recebeu a visita do cara da Digital, que implementou o mainframe lá. Foi uma visita de cortesia e o meu chefe pediu para eu estar lá durante essa visita. Ele falou assim, mostra para ele aí algumas coisas que você fez, tal. E eu mostrei para ele e o cara ficou assim... Realmente ele também era um ratão, né? Ele sabia os detalhes do que eu tinha feito e ele falou, isso é muito bom. E depois de um tempo ele me ligou e ofereceu, ele falou, eu estou saindo da Digital, eu vou abrir uma empresa no Brasil na área de computação gráfica, eu gostaria que você viesse trabalhar comigo. E aí eu me formei em dezembro, no dia 1º de janeiro eu peguei um avião para os Estados Unidos. A empresa era americana? Americana, com sede em Huntsville, Alabama. E aí eu acabei ficando bastante tempo lá, porque a empresa, para você abrir uma empresa americana no Brasil na época do João Figueiredo, né, na época da ditadura militar, era o parto da montanha. Então, o que era para ser rápido acabou demorando muito. Então, eu acabei ficando bastante tempo lá. Mas aquele dia da visita foi o que fez toda a diferença. E o dia da visita, você estava lá por acaso? O meu chefe me chamou, falou, vem aqui que o fulano vai estar aqui, eu queria que você mostrasse algumas coisas que você andou fazendo. Assim, tipo, en passant, nada formal. E aí nasceu uma oportunidade internacional numa multinacional americana. A gente abriu a primeira empresa de computação gráfica no Brasil. Foi um sucesso. Eu cuidava de toda a área técnica da empresa, né? Então, eu me formei com 21 anos. Com 21 anos, montar toda a estrutura técnica. Fiquei 7 anos lá e eu tinha no total, quando eu saí de lá, 35 pessoas se reportando a mim. Então eu tinha engenheiros eletrônicos, engenheiro mecânico, pessoal do ITA, pessoal da USP, pessoal que tinha experiência em cartografia, né, na área de mapeamento. A gente tinha muitos projetos na área de mapeamento. E você era muito novo, né? 21 anos com toda essa responsabilidade, mas chegou... naquela época, você em algum momento, falando português claro, né, tremeu, falou, poxa, será que eu vou dar conta? Olha, a gente ainda treme todo dia, né? Os desafios aparecem sempre, a gente nunca sossega, né? Então, naquela época era um desafio por hora. Era muito intenso, porque... os problemas que o pessoal trazia para a gente eram problemas, assim, você tinha desde empresas como empresas de engenharia que estavam fazendo as turbinas de Itaipu, né, que tinham que ser mapeadas no computador, tinha a Marinha Brasileira que queria criar as cartas náuticas. Você tinha a indústria de navios, na época no Brasil era muito, muito forte, né? E eles usavam o sistema para fazer os navios. Então era uma época assim, muito interessante para emplacar essa tecnologia, que era inovadora, né? E você é um cara digital, né? Você se formou em ciências da computação, teve essa experiência dessa implantação dessa multinacional no Brasil, né? Mas como foi para você virar a chave e se tornar um vendedor? Assim, eu era responsável pela área técnica da empresa e eu elaborava, né, fazia todas as partes de pré-vendas, eu desenhava a arquitetura das soluções, fazia a proposta e o vendedor simplesmente apresentava e fechava. Aí eu falei, poxa, mas eu também quero andar nesses carrões, né? Eu também quero ser um capitalista, né? Daí veio aquela vontade de trabalhar em vendas e o meu chefe na época falou assim, nessa empresa aqui você não tem espaço para ser vendedor.
Aí foi aí que eu comecei a olhar fora da caixa. Era a mesma empresa lá americana? Era. E aí que eu resolvi olhar fora da caixa e cheguei na Sun Microsystems. Né? Então eu comecei a Sun com 29 anos na época. E esse desafio foi, assim, NKP vezes maior do que começar a Intergraph. Por quê? Porque numa época de reserva de informática, a Sun era um computador. Era um computador de altíssimo desempenho que você colocava em cima da tua mesa, mas você era proibido de vender ela no Brasil, não tinha mercado. Eu não podia vender uma Sun para um banco ou para uma empresa de engenharia que eu estava acostumado a fazer negócio. Por quê? Porque faltava o software aplicativo. Então eu estava numa situação onde eu tinha que vender, mas eu não tinha aplicativos para colocar em cima da Sun. Então, o que eu fiz? Eu fiz 2 trabalhos. Um trabalho foi tentar ir atrás das pessoas que tinham conhecimento do que era uma Sun, que era o mercado acadêmico. Né? Então, por coincidência, no ano que eu comecei a Sun, as pessoas que tinham feito mestrado e doutorado em Cornell, no MIT, em Harvard, né, e Berkeley, eles estavam voltando para o Brasil e eles tinham feito todo o trabalho deles em cima de Sun. Então tinha gente já começando a perguntar, bom, quem que vende Sun? Aí eu fui conversar com algumas pessoas na USP, na Unicamp, os lugares, e o cara falou, você vende Sun? Tem um monte de gente querendo. Então eu descobri o mercado que ia comprar sem eu ter o software. E em paralelo, eu comecei a escrever para as empresas de software, avisando que a Sun estava no Brasil e perguntando se eles tinham interesse de ter representante no Brasil. Então, software de computação gráfica, software na área de medicina, na área de biologia, na área de mapeamento, de eletrônica. Então, eu fiz uma lista das 50 maiores softwares, né, que rodavam em Sun. Escrevi, né, pelo correio, eu mesmo coloquei com o meu dinheiro, mandei para eles. E começou a vir uma avalanche de gente interessada. Então eu pegava o software e eu procurava alguém no mercado. Você quer representar esse software aqui? Você quer representar esse software? Então eu criei uma rede de caras que começaram a trabalhar com software de ingestão de plástico, software de computação gráfica. Então eu criei o meu ecossistema. Então, e aí coincidiu também com o Collor abrindo o mercado. O pessoal que estava usando o Sun nas faculdades começaram a querer usar dentro dos bancos e outros lugares, aí a gente arrebentou a boca do balão. Né? A gente já tinha dominado o mercado de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, foi um sucesso muito grande. A gente tinha pego todas as áreas de pesquisa na área de telecomunicações. Né? Então, quando abriu o mercado de telecomunicações, as telcos começaram a usar. Então a Telesp, Telerge começaram a usar pesado e aí começaram os bancos. Então eu lembro que o primeiro grande banco a usar foi o Bamerindos na época, depois veio o Unibanco, Safra, Banco de Boston, Banco Central, lavou a égua. E essa Sun era eu que sou leigo aí na questão da informática, era um equipamento, era um hardware, não é isso? A Sun ela inventou o conceito de workstation. Né? Então era um computador desktop de altíssima potência. Então o que a Sun fazia? Ela fazia... antigamente você tinha, né, os grandes computadores, como o IBM, como o Digital, que eram mainframes. Né? E eles inventaram a computação distribuída. Então, por exemplo, se você usa uma Sun, eu uso uma Sun, havia uma interligação entre eles com rede, com tudo. Então, eles criaram redes de alto desempenho, né? Então, e você tinha um processo de evangelização, porque na época estava todo mundo comprando. Ou comprava IBM ou comprava Digital. Mas isso foi no início da década de 90, né? A moeda era outra. Mas trazendo para o dinheiro de hoje... Quanto valeria um equipamento desse? Olha, você provavelmente você conseguia começar a fazer alguma coisa legal. Era assim, Lúcio, a gente chegava num lugar, o cara estava comprando um VAX da Digital. Estava pagando $300 mil no VAX. Eu perguntava para o cara assim, quantos caras você tem na tua equipe?
Eu tenho 25 pessoas. Eu falei, por esse dinheiro eu coloco uma Sun em cada mesa e ainda por cima eu te dou um servidor para centralizar. Então, por exemplo, isso aí foi conversa que a gente fazia todo dia. Um dos projetos mais emblemáticos que a gente fechou foi o projeto do projeto Ethos, né, do Tadao Takahashi, que fez a internet do Brasil, o backbone da internet. Foi exatamente isso. Ele estava comprando um VAX para implementar o coisa, a internet. A gente foi lá, refez o laboratório dele inteiro e todo o backbone, né, da internet do Brasil foi feito com Sun na época. Então era mais ou menos algo em torno de 25, 30 mil dólares. Isso, para começar a brincar. E aí começou a baratear bastante, né? A Sun começou a lançar alguns equipamentos de baixo custo, mas baixo custo também 5 mil, 6 mil dólares, nada abaixo disso. E você, com 30 e poucos anos, encontrou o que você estava procurando quando você falou, eu vou ser vendedor? Encontrei. Eu encontrei, assim, o trabalho que a gente fez na Sun na época, tem muita gente que lembra disso. Da casa que a gente tinha lá na Avenida... Na Avenida... não era... Putz, eu vou lembrar já o número da República do Líbano. 458. Era o número da casa. Era uma casa do Neymar. Então o pessoal adorava, né? Chegava lá, tinha um showroom muito bacana. E muita gente lembra dessa época e o Brasil apareceu demais, né? O Brasil ele cresceu muito, apareceu no mapa da Sun muito rapidamente. E aí a Sun estava num crescimento muito acentuado e... Desculpa. E aí americanos começaram a querer falar assim, esse negócio do Brasil está chamando a atenção, acho que eu quero trabalhar no Brasil. E aí um cara fez um lobby para pegar a minha posição, né? E aí eu saí fora. Foi um choque grande, foi a minha primeira grande bolada nas costas, né? De ter feito um trabalho bacana e vem alguém e... né? Um gringo, né? Gringo. E aí o gringo ficou. Ele tinha um contrato para ficar aqui 3 anos e só fez caca. Ele não conhecia o mercado, não conhecia os parceiros, fez muita bagunça e foi mandado embora, tipo, alguns meses depois. E aí a Sun começou a se profissionalizar mesmo no Brasil, contratou gente da IBM, contratou o Dario Borali, depois veio o João Alves, depois veio o Kleber, né, que hoje é o presidente da Amazon. Então esses caras, eles conseguiram realmente profissionalizar e aí a operação cresceu pesado. A empresa existe ainda? Não, ela foi vendida para a Oracle já faz algum tempinho já. Ela apostou muito nesse mercado do internet. Inclusive foi a primeira grande bolha que estourou, né? A bolha da .com. Eles apostaram muito nesse mercado e olha só, a Sun era a base de toda a internet do mundo, né? Então, qualquer empresa que queria criar um site, ela usava Sun pesado. Servidores, workstations e tudo. E aí, quando teve a estourada da bolha, sobrou muita Sun 0 km. O cara que tinha comprado Sun, a empresa faliu e eles venderam na Bacia das Almas. Então a Sun ela ficou alguns quartos sem vender nada, porque as pessoas começaram a comprar o que... Tinha muita oferta. Muita oferta. E aí isso daí criou um vale muito grande, né? Foi aquela grande depressão de 2008, por aí. E aí afastaram o Scott McNeil e botaram outro cara no lugar e o cara vendeu a empresa. Luciano. Mas foi uma pena, viu? Porque da Sun saíram tecnologias muito legais. Por exemplo, o Java veio do Bill Joy, né? Que era um dos fundadores da Sun. Luciano, você, além da System, a Sun, você também criou, reinventou, trouxe grandes empresas para o Brasil. Na sua visão aí, qual que é o maior desafio aí nessa missão? Qual que é a missão mais dura aí nessa jornada? A visão...
A visão, antigamente era diferente, né, Lúcio? Você não tinha tanto acesso à informação como tem hoje. Então, por exemplo, antigamente você tem que evangelizar muito. Hoje em dia as pessoas já leem bastante, já sabem do que você está falando. É mais fácil. Antigamente você tinha que evangelizar muito, ou seja, trazer uma nova tecnologia para o Brasil, era estudar muito e evangelizar, se provar, fazer teste, desenvolver o mercado. Era muito difícil. Você trazer uma coisa disruptiva era muito complicado. E achar o caminho das pedras era difícil também. Então, eu costumo dizer que não tem... você não tem coincidências, né? Você tem aquela inspiração que vem para você falar assim, porra, de uma hora para outra, vai nas universidades, né? Você escuta aquela vozinha, vai nas universidades e mostra a Sun, veio como um clique. Então, são anjos, né? Que Deus fala para você, mas é aquele 1% de inspiração e aí 99% de carregar a mala e ir para todas as faculdades do Brasil, todas as universidades e falando a respeito, porque você não tinha internet, né? Então, tem que ser presencial. Gastava a sola do sapato mesmo. Gastar a sola do sapato. Então, eu acho que algumas coisas que aconteceram, né, na minha carreira foi esse 1% de inspiração e 99% de perspiração, né? Ou seja, suor, né? Mas o escritório brasileiro, né, da Sun, que a gente está falando aqui, ele foi o que teve o melhor resultado no mundo, né? Qual foi a sua estratégia? Você já falou um pouquinho aqui dessa questão da apresentação, né, principalmente nas universidades, mas conta para nós aí como é que foi essa estratégia para que um escritório de uma multinacional americana no Brasil se desse tão bem e com um jovem que tinha menos de 30 anos aí ter todo esse destaque. A grande sacada é assim, Lúcio, as pessoas olham a América Latina de modo geral como assim, estratégia número 1 Estados Unidos, estratégia número 2 Europa, estratégia número 3 Ásia. E a América Latina é sempre o quarto colocado em termos de investimento, né? Então, e naquela época era pior, né? Então, mostra para mim que tem mercado que eu faço alguma coisa. E as empresas davam, assim, 0 de marketing e não te davam headcount. Headcount é contratação de gente. Então, era sempre uma operação muito pequena para fazer muita coisa. Ou seja, a tua cota é gigante com pouquíssimas pessoas. Então, o que deu certo foram as alianças, né? Então, se você pega, por exemplo, especificamente a Sun veio no momento em que o mercado de informática estava abrindo, né? Então, você pega, por exemplo, esses fabricantes antigos de computadores, Scopus, né? Cobra Computadores, a CID Informática, né? a Procomp, né? Várias empresas estavam começando a olhar, tipo assim, o que eu faço? O mercado abriu, o que eu faço? Então, eu me aproximei muito desses caras. Eu lembro que eu estava num evento da Sun no Havaí e eu estava lendo o New York Times e na capa da New York Times tinha uma chamada dizendo assim, a Cobra Computadores no Brasil decide representar no Brasil a IBM, o RS, os sistemas RISC da IBM. Eu falei, não, isso não vai dar certo. Aí eu voltei para o Brasil, fui lá na Cobra, bati na porta dos caras e falei assim, cara, vocês estão começando a conversar com a IBM, não é a cara de vocês. A cara de vocês é trabalhar com Sun, porque ela tem arquitetura aberta, por causa disso, por causa daquilo. Eu lembro que eu cheguei lá, conversei com o presidente começou a reclinar assim para trás. Aí ele chamou 3 diretores dele, e o Jorge Ferreira, que era o diretor de vendas lá da Cobra, lá no Rio na época, ele falou assim, Luciano, escreve na parede, escreve no teto, escreve no chão, diz para mim, porque me dá 10 motivos para eu representar a Sun Microsystems em vez da IBM. E aí a reunião, assim, começou de manhã,
a gente saiu de lá com o contrato assinado com a Cobra. Então era assim, cara, era dar a cara para bater e a gente pegou todas essas empresas. Pegamos a Scopus, pegamos a CID, pegamos a Procomp, pegamos a Cobra. Então esse networking de parceiros é o que deu a musculatura, né, para você usar as forças de vendas indiretas, que era o que eu não tinha como filial direta, né? Ô, Luciano, vamos contextualizar um pouco no que a gente tá vivendo hoje, né? Que é esse, não sei se a gente já pode chamar de pós-pandemia, mas na sua opinião, as empresas de tecnologia, elas se deram bem na pandemia? Muito bem. Especialmente esse mercado que eu estou hoje na área de Big Data, né? Big Data Analytics. Por quê? Porque o Big Data ele é a base da transformação digital. Então, se você é uma empresa... Vou te dar um exemplo. Teve uma empresa que, não muito grande, né? Eles têm 8 ou 10 lojas de hortifruti. Então, quando aconteceu a pandemia, qual que era o desafio do pessoal, do dono, né? Poxa, as pessoas não vêm até minha loja por causa do lockdown. Eu tenho que ter um app para as pessoas poderem pedir as coisas pelo app. Eu preciso de uma solução rápida para isso. Então, a Semantics ela tem esse know-how, né? Ela tem esse know-how de trabalhar com apps, ela tem o know-how de integração do teu app de mobile com o back-office, né? do tradicional. Desenvolveu isso rapidamente, fez tudo isso com Big Data, com soluções de Big Data. Hoje, essa parte de digital, né, dessa empresa de hortifruti que não existia, era zero, hoje corresponde a 60% do faturamento deles. Então, esse movimento de go digital, né, que você fala assim, a pandemia forçou as empresas a irem digital. Eu preciso ter alguma solução para me comunicar com o meu cliente digitalmente. Mas a área de tecnologia, ela sempre teve altos e baixos e, lógico, todas as crises, elas acabam impactando os negócios de uma forma geral. Você que já passou por algumas crises aí, né? Afinal de contas, no Brasil, a cada 5 anos a gente vive uma crise, né? Qual que foi, na sua opinião, aí para esse mercado de tecnologia aí, a crise mais duradoura ou aquela que teve um maior impacto? Olha, para mim, a pior época que eu lembre, né, da minha carreira foi a época de 2010, 2011. Isso para mim realmente foi doloroso. Por quê? Porque eu estava trabalhando com uma empresa que tinha uma tecnologia extremamente inovadora e de um dia para o outro fechou as operações da América Latina. Simplesmente fechou. E aí ficou assim, muitas empresas de tecnologia se assustaram, né, com a retração do mercado e demorou para vir oportunidades, né? Mas ao mesmo tempo para mim foi interessante porque eu estava num segmento que não era tão atraente quanto Big Data, mas nesse momento eu comecei a olhar, né, essas tecnologias novas de Big Data. Aí eu fui trabalhar na Única, né, que era uma empresa que estava no pré-Big Data, né? Tive uma passagem pela Scala também, que era uma empresa de digital signage que tinha aplicações pesadas de Big Data. Então, por exemplo, digital signage é a sinalização digital, né? Esse negócio que a Eletromídia faz nos shoppings, né? Elemídia, né? São as publicidades físicas, né? Mas não só isso, mas, por exemplo, essa empresa ela tinha um segmento de menu boards, né? Então, por exemplo, quando você entra dentro de um restaurante, você vê o menu daquele ponto de venda. Sim. O que os caras fizeram? Eles fizeram o seguinte, eles fizeram um histórico de todas as compras globais em todos os pontos de vendas, hora a hora, né? Então, por exemplo, o teste foi no Burger King. Então, eles fizeram o seguinte, todas as transações do Burger King, da história, desde a fundação do Burger King até
os dias que eles fizeram isso, calculando o seguinte, naquele ponto de vendas, qual foi a propensão de compra num determinado horário. Né? Então, eles começaram a programar os menu boards baseado nesse histórico. As vendas estouraram, aumentaram 40%. E aí eles começaram a enriquecer o modelo. Eles começaram a fazer o seguinte, começar a olhar eventos perto dos pontos de vendas. Então, por exemplo, eu tenho um restaurante dentro de um shopping, do lado do shopping tem um Itaquerão da vida, ou vai ter um Lollapalooza da vida, então o público é jovem, então o público jovem gosta de tais coisas. Então, começaram a enriquecer esse modelo. Aí as vendas não aumentaram 40%, aumentaram 60%. Então, esse business de menu board me chamou muita atenção, né, nessa área de Big Data. E aí eu fui trabalhando em outras empresas e por linhas tortas aí eu acabei começando as operações da Cloudera, montei as operações da Cloudera na América Latina. Infelizmente a empresa se fundiu, né, com a maior concorrente deles, que é a Hortonworks. Aí fui trabalhar na Elastic, na área de Real-Time Big Data. Essa área também é muito legal. Você tomar decisões instantâneas, né, no que está acontecendo no ambiente, especialmente com cybersecurity, né, segurança digital, e hoje na Semantics. E toda essa jornada que você contou aqui, inclusive contextualizando aí com a crise, né, de lá de 2011, que você mencionou, você, mais uma vez, atraiu empresas para o Brasil, né? Qual é a pegada para você atrair um americano para investir no Brasil e trazer tecnologia no Brasil? Como que você opera nesse sentido aí, Luciano? Os caras não se informam direito, né? Eu lembro que para trazer a Scala para o Brasil, a Scala ela tinha um gringo em Miami que tinha vindo uma vez para o Brasil, ele estava meio cético e tal, e eu começava a bombardear ele com as informações. Cara, o mercado brasileiro chegou a ser a sexta maior economia do Brasil, do mundo, né? E eu falava para ele, cara, é uma oportunidade, oportunidade. Então eu miro na empresa e começo a mandar as informações pertinentes. Mas só para eu entender, essa empresa não está instalada no Brasil, né? Você vai atrás dessa empresa lá fora e estabelece uma conexão, uma agenda para falar sobre... Sim, é o que eu fazia antigamente. Hoje eu estou menos... Assim, o Brasil já aparece bastante para os gringos, né? O Brasil já não é mais uma incógnita, né? Então, qualquer empresa de tecnologia, ele olha para cá. O Brasil hoje é bem diferente. O Brasil assim, cresceu, né? Então, o agro, são brasileiros que foram morar fora, então as comunidades são muito grandes e o Brasil chama muita atenção. Se falar que você é brasileiro lá fora, o pessoal reconhece também. A indústria de software brasileira é muito boa. A gente tem uma capacidade de desenvolvimento de software assim, fantástica. Então, mudou muito, né? A gente está falando de coisas aqui a gente conversou sobre coisas aqui de, sei lá, 40 anos atrás, né? Então, a Sun foi 30 anos atrás. Então, essas coisas mudaram muito. Mas hoje tanto mudou que a sua posição também mudou, né? De trazer, atrair empresas estrangeiras para o Brasil. Você agora está posicionado como um executivo C-level que está exportando uma empresa nacional de tecnologia, que é a Semantics, né? Exatamente. Eu ia até comentar isso contigo. Quer dizer, hoje a maré inverteu. Então, o meu desafio é levar a Semantics. Ela inventou. Eu vou contextualizar o problema para você entender o que essa empresa fez. A Big Data é uma coisa big, né? Ou seja,
muito grande, né? Então, quem que são os caras que começaram com isso no Brasil? Os grandes bancos, as grandes telcos. E as soluções são voltadas para o mercado de Fortune 500, né? As 500 maiores empresas do mundo. Então, ele é um mercado muito elitizado no topo. Né? Então, quando você trabalha para uma empresa americana de software, nessa área de Big Data, ela está focada nesse segmento grande. Ela quer essas grandes contas. Então, você, por exemplo, é cobrado. Se eu falava, eu vendi uma empresa X, essa empresa não está na lista da Fortune 500, beleza, vendeu, mas, a gente quer os grandões. O que a Semantics descobriu com o tempo, né? Ela começou a descobrir o seguinte, eu não consigo vender abaixo nesse segmento de médias empresas, né? Então, você tem aqui, de médias empresas, tem várias empresas na área de saúde, tem várias empresas na área de seguradoras, montadoras, né? Varejistas, que querem usar Big Data, só que o negócio é muito caro. O que ela fez? Ela olhou o que as empresas realmente usam do Big Data. Tá? E ela criou uma versão, e ela fala assim, você compra um sistema que custa $300 mil, mas você usa 40% do software. Então, o que ela fez? Ela criou uma versão com esses 40%. Né? Então, o núcleo... O essencial. O essencial, que é o grosso, que é, 90% usa esses 40%. Então, ela montou esse troço. Aí, ela começou a identificar 3 problemas adicionais. Tá? Um problema é a integração. Eu preciso me comunicar com os dados para trazer o dado para o Big Data. Esse negócio de integração é uma ciência à parte. Ela conseguiu resolver esse problema e incorporou isso na solução. E aí você tem que visualizar o que você processou. Então tem muita gente nessa área de Big Data que só vende soluções de visualização. O que ela fez? Ela incorporou um visualizador dela no software. Então, quando você pega a solução da Semantics, você já tem dentro dela o conector do dado, o processamento do dado e a visualização. Então, e outra coisa, os processos de curadoria do dado, que são os processos mais complexos, né, que a gente chama de data engineering, já estão pré-criados na ferramenta. Então, resumindo, você não tem que ser um especialista. Um cara que tem uma noção de banco de dados já consegue usar a tecnologia. Cara, foi o que o fundo olhou para isso e falou, é totalmente inovador. Esse negócio não existe em lugar nenhum do planeta. Qual que é o meu desafio hoje? Levar isso para o México, para o Chile, para a Argentina, para a Colômbia. E onde você já chegou? A gente já chegou, a gente está numa fase agora de fechar os primeiros projetos na Colômbia, fechar já tem um pipeline grande de projetos no México. Com o IPO, a empresa tem agora uma musculatura grande de marketing, então a gente começou a fazer alguns eventos regionais para emplacar o nome Semantics, né, na região, e aí é fazer aquela jornada inversa, né? A partir do Brasil, pegar um software desenvolvido aqui, inovador, que não existe em lugar nenhum do planeta, não existe equivalente, e levar para fora. Você já deu aqui um spoiler aí interessante, que é sobre o IPO, né? O IPO tá logo ali, né? Então vocês estão preparando mesmo um IPO na Nasdaq. O IPO ele foi... Aconteceu da seguinte forma, a empresa não esperava fazer IPO tão rápido, né? Porque você tem uma empresa de 10 anos, mas normalmente você tem várias fases de investimento, né? A empresa estava numa fase de levantar investimento nível C e D, e ela acabou, coincidentemente, esbarrando num fundo que estava listado no Nasdaq, que a gente chama de SPAC, né? Special Purpose Acquisition Company, que ela se lista com uma tese. E a tese para os investidores eu vou encontrar uma empresa de alta tecnologia na América Latina que eu vou
me juntar. Eu vou achar uma empresa inovadora, única, que tem uma solução única no planeta. E ela já tinha conversado com, se não me engano, o número é 160 e poucas empresas na América Latina. Empresas na Argentina, Chile, e aí coincidiu, né, do nosso CEO estar buscando esse investimento, as duas coisas casaram como uma luva. Tipo assim, o fundo falou, achei a empresa, e aí acelerou o IPO. Por que uma curiosidade, né? Por que as empresas de tecnologia, elas buscam mais o IPO na Nasdaq do que na B3? Não, na verdade é assim. Esse fundo já está listado no Nasdaq. E a tese dela era encontrar uma empresa na América Latina. Então, não foi que o processo de se listar na Nasdaq provavelmente aconteceria mais para frente, mas ia acontecer, né? Porque a Nasdaq é a bolsa de alta tecnologia, né? Então, quando você se lista na Nasdaq, os caras que querem investir em alta tecnologia estão lá. Então, você tem vários exemplos aqui no Brasil, né? A Vetex e outros caras, né? Aquela de Campinas também, que agora que se listou também. Então, é normal. É o hub de alta tecnologia. E quais serão os próximos passos após o IPO? O que vocês estão projetando aí em termos de crescimento, em termos de expansão mundial? O céu é o limite, né? A gente abriu as operações nos Estados Unidos, é um mercado agressivo, né? Um mercado desafiador. Os casos de sucesso que a gente já tem aqui no Brasil são bem emblemáticos. Então, por exemplo, a gente estava achando que ia vir empresas de pequeno para médio porte para a nossa plataforma. Está vindo empresa grande, e não é empresa brasileira. A maioria é empresa internacional que tem operações no Brasil e estão apostando tudo na ferramenta. Por quê? O que acontece, Lúcio? Quando você implementa uma tecnologia, você tem duas formas de vender ele para o cliente. Eu vou te vender uma licença de 1 ano e vai te custar $100 mil. Você olha e fala, ok. Ou eu vou te vender esse software como um serviço e te cobrar mensalmente, em reais. Aí você fala, isso me interessa. Tá? Por quê? Porque quando você vende como serviço, o risco é zero. Se eu não te atender, você cancela o contrato. Você para de me pagar. Então, essa modalidade de comercial de software como serviço, o Software as a Service, né, o SaaS, é o que faltava nesse mercado de Big Data. Tá? E o fato da gente ter uma oferta de Software as a Service para Big Data está atraindo algumas empresas, por exemplo, que não têm esse modelo e estão chegando para a gente perguntando, escuta, esse software que a gente tem complementa a tua plataforma de dados, você não quer oferecer isso como serviço em cima da tua plataforma? Então, aquela plataforma que começou como um problema só de dados está começando a ficar bastante enriquecido em volta com essas soluções. Luciano, e eu ouvi, né, de alguns colegas até do OpenMind que dados é o novo petróleo. Essa comparação, na sua visão, aí procede? Procede. Todo dia a gente tem reunião com gente de qualquer área, né? Você pega empresas especialmente na área de saúde, na área de seguridade social, caras que têm uma base de dados histórica muito grande, ele não sabe fazer com aquilo. Então, por exemplo, hoje a Semana tem 600 e poucas pessoas, 90% são nerds. 90% são cientistas de dados, engenheiro de dados, arquiteto de dados. Então, são caras que conseguem olhar para o tipo de dado que você tem e falar assim, cara, você está sentado em cima de uma mina gigante. Pô, você não quer monetizar esses dados? Você não quer fornecer esses dados como um serviço para outras pessoas que se interessam por isso? O cara fala, hã? Como assim? Por exemplo, risco.
Você tem os dados para calcular risco de uma empresa sofrer uma auditoria de um INSS, por exemplo. Você não quer fornecer essa informação para o cara, qual o nível de risco dele? Imagina se ele for auditado e for multado por um INSS. O cara fala, saquei. Então a gente tem também esse lado do tipo assim, o que eu faço com o meu dado? Eu te falo o que você faz. Como é que você monetiza isso? Então é um lado que a gente tem bastante desenvolvido na empresa. Luciano, você falou aqui também no início da sua carreira, né, lá na empresa do hardware, né, americana, como é que chama a empresa? Sun Microsystems? A Sun, isso. Que você, o segredo, né, um dos pontos também de sucesso foi que você fez um trabalho muito intenso com as universidades, né, de buscar as universidades e expor, né? Mas a gente vê que as empresas de tecnologia, elas, na sua maioria, nos dias de hoje mesmo, elas têm uma atuação muito intensa junto às universidades, uma proximidade muito grande com as universidades. E qual o motivo disso? Olha, é um jeito de você criar a nova geração de usuários. Então eu sou muito fã disso. Eu reputo o sucesso da Sun como tendo chegado na hora certa, no momento que você precisava, que as pessoas estavam fazendo mestrado, doutorado. Algumas pessoas que fizeram graduação mexeram na tecnologia, aí eles saíram para o mercado de trabalho. Eu quero uma Sun. Cara, como assim? O que você quer? Não, aqui nosso padrão é isso. Eu falei, eu não quero isso, quero Sun. Então, o mercado de investimento de capitais, a área de bancos, a área de telcos, acontecendo por causa disso. O cara usava na faculdade, eu quero. E na Cloudera a gente tinha um programa chamado Cloudera Academy Program. Então, você dava para um centro de excelência na área de Big Data, por exemplo, a FEA, né, da USP, tem um laboratório chamado Lab Data. E a gente assinou um contrato com eles, que eles tinham acesso à tecnologia, e eles dão um curso de mestrado, doutorado e MBA na área de Big Data Analytics. Então, esses caras usavam Cloudera. E por coincidência, ou alinhamento de planetas, aquelas coisas todas, os grandes bancos começaram a mandar centenas de pessoas para fazer MBAs para se reciclar. Todos esses caras usaram Cloudera. Então, isso aí criou uma nova geração. É uma forma de muito baixo custo de gerar uma nova geração de usuários. Mas que, lógico, tudo isso tem um forecast, né? Isso o que você planta hoje, você não vai colher semana que vem, né? Não. Isso tem um Não, mas timing, é isso né? que está. Hoje a Semantics, ela tem um programa há bastante tempo já, com a FIAP e uma com a Unicamp. Na Unicamp é um laboratório que tem já 40 pessoas, a gente financia mestrado, doutorado, pós-doutorado na área de inteligência artificial. A gente tem visita lá toda hora, né? Outro dia foi o cônsul da Itália, foi visitar para entender o que a gente estava fazendo. E acabamos de fechar uma parceria agora com o MIT também. Então, como é que você usa esse laboratório? Imagina que você esbarra com um problema que exige inteligência artificial, ou seja, visualização por computador, ou reconhecimento de voz, algum problema que não tem solução no mercado. Esses caras desenvolvem. Então aí a gente consegue pegar alguns projetos que ninguém consegue pegar. Então, como é uma área muito nova e muito especializada, e você fala inteligência artificial, muita gente se arrepia toda, né? Mas é um problema matemático e estatístico muito complexo. Ô, Luciano, você que tem esse trabalho, né? Sempre teve, mas na Semantic você ocupa uma posição internacional, né? De negócios internacionais e está sempre aí atuando no mercado latino-americano. Como é que você vê o Brasil
enquanto desenvolvedor de novas tecnologias quando se comparado aos países latino-americanos? Nós estamos avançados com polos de desenvolvimento de tecnologia, com startups e com empresas despontando em relação a esses países, ou nós estamos aí atrasados? Não, anos-luz na frente. Anos-luz. Na verdade, antigamente o gap que a gente tinha com os Estados Unidos na área de desenvolvimento era muito grande, por causa da reserva de informática. A reserva de informática foi embora, e o Brasil teve acesso às tecnologias, e o brasileiro ele é um cara muito curioso, ele é um cara muito estudioso, ele é um cara autodidata, né? É um cara que é fora da curva, né? Não é comum. É um cara diferente. E não é comum na América Latina você pegar esse tipo de perfil. É diferente. Esses polos de desenvolvimento tecnológico, como, por exemplo, Santa Catarina, aqui também, Campinas, que você mesmo mencionou aí, Campinas, Belo Horizonte tem se tornado Belo Horizonte, também. A Federal de Pernambuco. A Federal de Pernambuco tem aquele projeto do César, né? Foi a primeira incubadora, a grande incubadora brasileira, né? Do Silvio Meira que patrocinou isso junto com a esposa do Fernando Henrique, né? A doutora Ruth Cardoso. Então, você tem caras brilhantes. Quando a gente fez um projeto na época da SAM, começou a vir muita demanda das universidades. Aí o pessoal do CNPq, que era o pessoal que pagava pelos projetos de pesquisa e desenvolvimento, eles nos chamaram lá em Brasília, né, o Eratóstenes Araújo, né, que encabeçava isso na época, ele chegou e falou assim: Luciano, em vez de eu comprar uma estação SAM, 2 estações SAM, e se eu comprasse um bolão? Né? E se eu comprasse um bolaço, né, uma quantidade, sei lá, X? Por que você não faz um levantamento de quanto precisaria? Cara, aí a gente fez um levantamento, o número dava 632 máquinas para atender as federais. Ciência de computação, engenharia elétrica, engenharia mecânica, astronomia, física e todas as exatas, né? O IME lá do Rio e tudo mais. Então, a gente fez um pacotão e vendeu tudo de uma vez. Foi a maior venda da história da SAM fora dos Estados Unidos. Esse negócio foi assim, um negócio que marcou a época. Você não tem ideia. Quando chegou o carregamento, não cabia no avião, tem que vir de navio. Veio em 10 containers. O negócio era absurdo. E isso marcou a época. Isso muita gente lembra até hoje. E talvez esse investimento tecnológico, né, alinhado a essa quebra da reserva de tecnologia, que gerou todo esse desenvolvimento, né? Porque houve o investimento nas universidades para poder ter equipamentos de ponta para que desenvolvessem profissionais. E aí a gente colhe frutos hoje, né? Não é isso, Luciano? É isso mesmo. E outro caso interessante que aconteceu na época, você vê, né? Você contribuiu para isso, hein? Você vê, né? Não tem aquele negócio que a gente fala de alinhamento dos planetas. Às vezes os anjos estão lá, olham pro cara lá embaixo e falam: pô, esse cara tá apanhando. Vamos dar uma forcinha para ele, olha só. Ajudar o coitado. O Paulo Renato Souza, que foi ministro, né, de Educação, antes de ser ministro da Educação, ele foi reitor da Unicamp. Uhum. E a Unicamp foi uma das primeiras faculdades a querer fazer uma modernização do campus. Então, ele foi atrás de um investimento internacional do Banco Mundial. Investimento grande, né? Então, o que aconteceu? Todas as universidades, as faculdades, né, física, química, engenharia elétrica, engenharia mecânica, tinham feito um levantamento do que eles precisavam para modernizar a sua necessidade de computação. A física queria um IBM, a engenharia elétrica queria workstations da Apollo, a computação foi a única que queria SAM. Olha só. Aí passou um tempo.
o dinheiro ia sair na semana do dia 15 de novembro de 89. E aí os caras chamaram a gente, o comitê de informática que estava responsável por esse levantamento das necessidades, chamaram a gente lá no dia 15 de novembro. Chamaram a gente lá, às 7 horas da manhã aqui para falar com o comitê. Só apareceu a gente. Só apareceu a gente da Sun. Refaz a proposta sua aí e tal, não sei o quê. Tá bom. Cadê o resto do pessoal? Cadê a IBM, a Digital? Cadê o pessoal da Apollo, HP? Tá dando meio-dia aí. Fica por aí. Né? Bom, se fica por aí, aconteceu o seguinte, 5 horas da tarde, a data limite era no dia 15 de novembro, 6 horas da tarde, eles têm que apresentar a proposta final. O comitê chamou a gente e falou, muda tudo para a Sun. Projeto inteiro do campus da Unicamp. Inteiro. Cara, a gente pegou tudo. Tudo. Inclusive todo o hub de fibra ótica da Unicamp. Cara, quando saiu esse projeto, foi assim histórico. Esse negócio explodiu. Aí veio a Federal de Santa Catarina, que fez o mesmo projeto. A Federal da Bahia fez o mesmo projeto. A USP fez o projeto. Todo mundo queria um projeto igual ao da Unicamp. Fantástico, hein? Eu tenho foto até hoje do dia que a gente terminou todo o trabalho. Eu tenho foto lá. Que ano foi isso? 89. Fantástico, fantástico. Ô, Luciano, a gente está chegando perto aqui do final do nosso podcast, né? Passa rápido quando o assunto é interessante, quando o convidado é interessante. Você resgatou aqui uma história do nosso país aí, né? E dessa transformação digital desde 30, 40 anos atrás até os dias de hoje. E Sim. você está prestes a um IPO daqui a alguns dias, então isso é muito rico, esse bate-papo. Quero te parabenizar aí por toda a sua trajetória, mas como de costume aqui no Open Mind Talks, a gente sempre pede para o nosso convidado para poder dar algumas dicas para nós, né? Pessoas experientes podem dar dicas boas, né? Então a gente pede 3 dicas de livros ou 3 pessoas para se seguir nas redes sociais. Né? Eu não sei se você precisa de uma colinha ou se preparou uma colinha aí. Fiz. Tá na mão. Normalmente o convidado ele vai ali na bolsa e pega, mas pode ser 4 e 4? Claro, fica à vontade. A gente vai gostar, quanto mais melhor. Então, em termos de livros, eu separei 4 aqui. Foi difícil chegar a 4, né? Mas um é para pessoal que não é técnico, para entender por que processos são importantes, né? DevOps, SecureOps, né? A parte de Kanban, né? Essas tecnologias de Agile, né? O que significa isso no dia a dia, né? Então a gente fica lendo um livro, lendo outro, mas tem um drama, né? Um cara escreveu um livro que na verdade um drama, é uma espécie de novela do que acontece numa empresa que não tem processos. Então o livro se chama The Phoenix Project. Esse livro é fantástico, dá para você ler de cabo a rabo, assim, 2, 3 dias você lê esse livro, porque realmente ele ensina você a importância das coisas estarem, né, dentro de processos bem regulares. Outro que eu estou lendo agora, a gente como vendedor tem que se reinventar sempre, né? Então, existe uma metodologia nova de venda chamada SaaS, né? Não é Software as a Service, é Software as a Sales as a Science. Então, eu recomendo os livros da SaaS Sales Methodology. Outro que é importante para o tempo que a gente está vivendo aqui, né? A polarização política, né? Eu sou um cara muito antenado com a parte política e eu li a autobiografia do Ronald Reagan. Então, por que esse livro é importante? Porque ele escreveu com as memórias, né, da infância dele, da adolescência e da época que ele passou como governador 2 vezes pela Califórnia, 2 vezes como presidente. Ele viveu o que a gente está vivendo hoje, né? Os Estados Unidos, na época da depressão, e por causa que o dinheiro sumiu do mercado, o Estado começou a ficar muito
as pessoas começaram a ficar muito dependentes do Estado. Então, se você tirar uma foto dos Estados Unidos, ele estava virando um país socialista. Então, a autobiografia do Reagan mostra como é que ele fez essa guinada dos Estados Unidos para um pré-socialismo, para um regime que a gente conhece hoje de inovação, né? de pequena dependência do Estado e tudo mais. Né? Então, a guinada dos democráticos para os republicanos. E o último livro, eu sou um cara que tem uma parte espiritual muito forte, e o melhor livro que eu li até hoje nessa área espiritual é Na Luz da Verdade, e eu recomendo todo mundo ler. Temos de pessoas para seguir rapidamente. A Juliana Starowski, eu reputo ela como sendo a melhor headhunter, né, nessa área de tecnologia. Ela escreve muita coisa no LinkedIn, ela publica muita coisa. Juliana Starowski. Starowski. Outro é o Eratóstenes Araújo, né, que foi o presidente do CNPq, na época que eu estava na SAM, a gente fez muita coisa junto, e ele continua publicando umas coisas legais. Stephen Kunitz, que escreve alguns insights interessantes sobre o momento que a gente está do Brasil, que eu adoro ler as publicações dele. E, obviamente, o Leonardo Santos, né, que é o fundador e CEO da Semantics, ele é um cara que já está pensando na próxima etapa, né, da empresa, e ele publica muita coisa também. Agora ele está olhando para a área de computação quântica. Então é um cara para seguir também. Interessante. E como é que te acha nas redes sociais aí, Luciano? Eu estou no Face. Né? No Face são coisas mais pessoais, né? Mas eu estou no LinkedIn. Obviamente, Luciano Dolenk no LinkedIn. Não confundir com meu filho, né? Porque meu filho também ele assina como Luciano Dolenk. Tem o Lucianinho lá, né? Tem o Luciano Dolenk também, mas dá para me achar lá pelo próprio... Eu fui um dos primeiros 100 mil pessoas do LinkedIn. O LinkedIn foi anunciado e eu pulei logo nesse negócio, eu comecei a gostar. O Brasil chegou a ser a maior população do LinkedIn, né, na época, mas eu sou fã realmente do LinkedIn. A gente vê que então você é um cara totalmente antenado. Luciano, queria te agradecer, obrigado pela sua presença, parabéns pela sua história, parabéns pelo momento também que você está vivendo aí na Semantics, que eu acho que é um momento de orgulho até para nós aqui brasileiros, né? Um IPO de uma empresa brasileira. Então desejo todo sucesso para vocês nesse desafio que vocês têm pela frente, né? E conto com você no Open Mind aí, apoiando esse movimento de networking. Você é um cara que tem muito a somar aí com todos nós. Espero que você tenha gostado desse bate-papo aqui nos estúdios da Crosshost. Não, o bate-papo foi muito interessante e eu participo ativamente do Open Mind, eu sou fã. Obrigado pela oportunidade. Legal. Pessoal, chegamos aqui ao final do nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa aqui com o Luciano Dolenk, ele que é diretor da Semantics. Se você gostou e se você gosta aí do Open Mind Talks, nos sigam aí nas redes sociais, Open Mind nas redes sociais e também nas plataformas de streaming aí, o nosso podcast, né, que é o Open Mind Talks. Você pode assistir a essa entrevista no YouTube e você pode escutar aí no carro, na academia aí, no Spotify, no Deezer e todas as outras plataformas aí. Agradeço a todos pela audiência, agradeço aqui a produção da Crosshost por ceder essa estrutura fantástica aqui para nós e a gente se vê no próximo episódio do Open Mind Talks. Você ouviu Open Mind Talks, um oferecimento Crosshost.